A cidade dorme. Ou será que não? Sob o zumbido do trânsito e o brilho neon, histórias se agitam. Elas sussurram pelos becos. Elas se escondem nas sombras. Estas são as lendas urbanas, contos nascidos da escuridão e carregados no hálito do boato. Lendas urbanas não são contos de fadas. Não são mitos antigos, passados de uma época anterior à memória. São histórias do nosso tempo, enraizadas nas ansiedades e fascinações da vida moderna. Uma história arrepiante contada numa festa do pijama. Uma notícia estranha compartilhada online. Essas são as formas pelas quais as lendas urbanas se espalham, como um vírus transmitido de pessoa para pessoa. Essas histórias prosperam com o medo. Elas exploram nossos instintos primitivos, lembrando-nos de que mesmo em um mundo de concreto e aço, ainda existem coisas que batem à noite. Mas elas também oferecem um estranho tipo de conforto. Ao dar um rosto aos nossos medos, podemos tentar controlá-los. O fascínio das lendas urbanas reside em sua ambiguidade. Serão elas verdadeiras? Serão elas falsas? A resposta, como as próprias sombras, muda e se transforma, dependendo de quem conta a história. E é aí que reside o seu poder. Elas nos lembram que na cidade, assim como na vida, nem tudo é o que parece. As lendas urbanas podem parecer um fenômeno moderno, mas as suas raízes são profundas. Elas compartilham uma ancestralidade comum com mitologias de todo o mundo, ecoando os mesmos medos, esperanças e questões que assombram a humanidade há séculos. Pense na mitologia como uma vasta e antiga floresta. As lendas urbanas são o novo crescimento, as mudas que brotam do mesmo solo fértil. Ambas exploram o desconhecido. Ambas oferecem explicações para o inexplicável. E ambas refletem as ansiedades e aspirações das culturas que as criam. Os mitos geralmente apresentam deuses e monstros, batalhas épicas entre o bem e o mal. As lendas urbanas, por outro lado, lidam com preocupações mais imediatas. Contam-nos sobre os perigos à espreita nos nossos próprios quintais, as coisas que batem à noite, mesmo ao alcance dos postes de luz. Mas apesar das suas diferenças, tanto a mitologia quanto as lendas urbanas servem a um propósito semelhante. Elas nos ajudam a dar sentido ao mundo ao nosso redor. Elas fornecem uma estrutura para entender as complexidades da vida, da morte e de tudo o que está no meio. E nos lembram que mesmo diante do desconhecido, não estamos sozinhos. O mundo das lendas urbanas é uma rica tapeçaria tecida com incontáveis fios de medo. Cada história, por mais absurda que seja, fala de uma ansiedade específica que ressoa com a experiência humana. Esses contos servem como lembretes cautelares, avisos sussurrados de uma geração para a outra. Veja, por exemplo, a onipresente caroneira que desaparece. Esta figura espectral, muitas vezes uma jovem em perigo, representa o nosso medo do desconhecido na estrada aberta. A história nos avisa sobre os perigos de dar carona a estranhos, do potencial para que as coisas deem terrivelmente errado quando nos aventuramos fora de nossas zonas de conforto. Depois, há a loira do banheiro, o espírito malévolo invocado ao cantar seu nome na frente de um espelho. Esta lenda explora o nosso medo do sobrenatural, do véu fino que separa o nosso mundo do próximo. Fala das consequências de tentar o destino, dos perigos de olhar muito profundamente para o abismo. Estes são apenas alguns exemplos de uma vasta e crescente coleção de contos. Cada história, passada de geração em geração, através de sussurros e histórias à beira da fogueira, reforça um medo específico. Elas nos lembram que o mundo pode ser um lugar perigoso e que, às vezes, é melhor ficar em casa com as luzes acesas.